É normal ficar muito tempo sem sexo? Há uma frequência recomendada que seja saudável? E quem não gosta de sexo? Será que é normal? Não é normal? É uma conversa que eu vou ter agora com a sexóloga Sara Martins. Sara, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E você, claro, participa conosco pelo 99897.000. Não gostar de sexo e ser assexuado, a gente pode falar assim, Sara? É diferente um do outro? Assexual. Assexual, desculpa. Isso. Assexual. É diferente. É diferente. A disfunção sexual do desejo, né, que a gente chama de desejo hipoativo, ela traz sofrimento para a pessoa. A pessoa quer, entre aspas, consertar esse problema. A sexualidade não. A pessoa não se interessa pela atividade sexual e está tudo bem. É a quarta opção, o caminho de opção sexual que a gente tem. De orientação. De orientação Isso, sexual. isso. A gente tem o hétero, o homossexual, o bissexual e assexual. Na isso. verdade, a gente tem outras classificações também, mas a sexualidade, ela entra dentro da orientação sexual. E a pessoa diz, não quero sexo na minha vida. Na verdade, assim, ela não é uma escolha, é uma escolha. condição. A gente costuma dizer que é uma condição da pessoa que, desde o início, vamos dizer assim, que mais ou menos ali na puberdade, no início da adolescência, quando todos os colegas já estão se interessando pelo assunto, vamos interagir com os colegas, beijo, vamos se interessar por sexo, a pessoa já percebe que ela não se enquadra naquilo ali. Então, desde o início, realmente, ali da descoberta da sexualidade, ela não se enquadra, ela não tem o interesse pela atividade sexual. E isso não traz para ela nenhum sofrimento, porque o que a gente considera, ou que pode ser enquadrado dentro da disfunção sexual, é que traz sofrimento para a pessoa psicoemocional. E o sofrimento, vamos dizer assim, da pessoa assexual, está muito mais ligado à cobrança da sociedade. Poxa, tem alguma coisa errada com você, você tem que se interessar pelo sexo, porque, enfim, a cobrança da sociedade é que traz um sofrimento maior para o assexual. Mas se, por exemplo, ninguém cobrar, se ninguém insistir nessa interação sexual com o outro, o assexual ele está super tranquilo, ele leva uma vida boa e a gente acha que a vida da pessoa assexual é cinza, é triste, é negra, e não é. É como se eles costumam dizer o seguinte: é muito mais gostoso comer um bolo de chocolate, é muito mais prazeroso. Entendeu? Então, o que a gente considera disfunção sexual é quando tem sofrimento. Que a pessoa sofre porque quer, mas não consegue por uma série de fatores. Por exemplo, ontem eu conversei com algumas amigas que me disseram, Mônica, eu não consigo me interessar pelo sexo, eu não gosto. E muitas delas pediram até para te perguntar em relação ao anticoncepcional. Isso pode interferir no desejo de uma forma muito... Pode. O anticoncepcional hormonal, ele é muito comumente uma das maiores causas, né, principalmente das mulheres que têm um relacionamento fixo, estável, né, ou casadas, enfim. Porque ao iniciarem a atividade sexual, para prevenir uma gravidez, elas já iniciam com o anticoncepcional. E isso coincide principalmente com o casamento. Então, os primeiros meses é muito complicado. Então, assim, é necessário buscar uma ginecologista, porque existem vários métodos contraceptivos, né? Então, junto com a sua ginecologista, você pode escolher, né? Claro, sempre vai ser pesado, prós, contras, benefícios, efeitos colaterais, mas sempre tem uma opção que vai ser mais adequada para cada um. A Sara preparou material para a gente, eu vou pedir para que ela me acompanhe. Você vem comigo, Sara? Para que a gente possa discutir mais essa questão, né, de assexualidade, também a frequência sexual do brasileiro, que a gente fez as contas aqui pelos estudos, uma média geral de uma vez por semana, independentemente do estado civil. Isso não é que a gente fala que é o normal, tá? Isso não tem nada a ver com normalidade. Entendi. Tem a ver com estatística, né? Foi perguntado para as pessoas e normalmente isso é uma média mundial. Mas é claro que a gente precisa olhar muito a faixa etária. Então, por exemplo, jovens de 18 a 29 anos, eles têm uma frequência maior que gira em torno de 2 a 3 relações sexuais por semana. De 30 a 40, em torno de
1,5 a 2. E acima dos 40, aí a gente entra realmente uma vez por semana. Mas isso é uma média. É claro que tem pessoas que fazem muito menos e pessoas que fazem muito mais. Deixa eu trazer algumas perguntas para você. Enquanto isso, Sara, uma amiga nossa que pediu para não se identificar, nos contou que tem 64 anos e não tem interesse sexual. 64 anos, nós já tivemos aí a menopausa, né? As questões hormonais, porque a mulher, ela tem o desejo sexual principalmente mais aflorado no período fértil, né? Então, no período fértil, a mulher está mais propensa ao sexo e a mulher na menopausa, ela já passou realmente dessa fase. Mas não é porque ela não tem interesse sexual que ela não possa ter satisfação nas relações. Então, é muito importante as pessoas da terceira idade entenderem que é possível viver uma sexualidade boa, sim, em qualquer fase da vida. Independente de não ser igual era antigamente, mas dá para ser prazerosa e plena, sim. E, por exemplo, a questão de carícias, o beijo, estar junto. É como se fosse uma redescoberta da sexualidade. Porque o pessoal na terceira idade, as pessoas na terceira idade, elas acham que as limitações fisiológicas, hormonais, elas são inimigos e impedimentos. Não, elas são obstáculos que eu posso superar. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Sara Martins, que é sexóloga com a gente aqui hoje, falando sobre a sexualidade, a frequência das relações sexuais, essa redescoberta da sexualidade, e você participa com a gente. É um rápido intervalo, nós duas voltamos com você. Estamos de volta com você falando sobre sexo e acredite, há sim pessoas que não gostam de jeito nenhum de sexo. Eu estou aqui com a sexóloga Sara Martins. Sara, a gente estava até conversando aqui antes da volta do intervalo, as pessoas, né, que por opção, né, por orientação, não querem o sexo na vida delas, nem por isso elas deixam de se casar ou de ter carinhos, né? Dentro da sexualidade, a gente tem diferentes ramificações. A gente tem aquele assexual, que vamos dizer assim, ele é 100% assexual. Então, ele não gosta de interação sexual. Tem aqueles que não se interessam também pela relação afetiva. Então, é uma linha de assexualidade. Existem outros que, apesar de não quererem ou não se interessarem pela atividade sexual, ainda assim querem uma relação romântico-afetiva. E outros também praticam sexo em ocasiões específicas, como, por exemplo, para procriação ou porque se casou com alguém que não é assexual. Elas fazem sexo, mas elas não têm aquele prazer. É mais porque tem que fazer mesmo. Mas também não incomoda. Deixa eu trazer só mais uma informação aqui, eu já volto com as perguntas que estão chegando assim muito. Deixa eu trazer mais um detalhe importante sobre a frequência sexual do brasileiro, quantidade e qualidade. Quantidade não significa qualidade, porque o brasileiro ele se preocupa demais com números. É quase que uma competição entre casais, né? Quando alguém fala, nossa, eu faço sexo com a minha esposa ou com o meu marido 5 vezes por semana, todos os dias, aquela pessoa que ouve isso se sente nada, né? Porque o sexo ainda é considerado status, poder, né? Então, quantidade não é qualidade. É muito melhor você ter uma relação sexual por semana que não te gere dor, que te traga satisfação, que te dê prazer, bem-estar, do que você fazer todos os dias e aquilo ali não te satisfaz. Nada. Isso. Tem uma amiga nossa de 19 anos, não quis se identificar, tá tudo certo. Ela disse que não sente tanta vontade quanto o esposo de fazer sexo. O que ela pode fazer? Porque ela percebeu que está atrapalhando o casamento. Ela tem 19 anos. Então, a gente comentou a respeito aí do início da atividade sexual no casamento, com o início do anticoncepcional. Precisamos avaliar isso. Temos que fazer exames, né, hormonais, endócrinos também, para ver se é alguma coisa hormonal. Será que toma alguma medicação também? Ou se é uma pessoa que desde o início da sua atividade sexual, da vida sexual,
da puberdade não tem realmente o desejo sexual, porque aí pode entrar dentro da sexualidade. Mas a gente já falou também que o ciclo da resposta sexual do homem é diferente da mulher. Então, a gente indica sempre atividades corporais, de descobrimento de zonas erógenas e precisa se trabalhar a adequação desse casal. Será que como é que está a relação? Porque a mulher trabalha muito essa questão da qualidade. E o sexo, Mônica, ele também é reforço. Quanto mais atividades sexuais prazerosas, desculpa, e sem dor que a gente tem, mais sexo a gente quer fazer. Quanto menos sexo eu faço, menos sexo eu quero fazer. Como é que está a rotina desse casal, a rotina dessa mulher? Porque normalmente os casais trabalham o dia todo, uma rotina estressante, não pensam em sexo, não param para conversar sobre sexo. Então, muitas coisas têm que ser trabalhadas. Mônica, eu estou assistindo ao programa, quero fazer uma pergunta e não quero me identificar. Meu marido está com 66 anos, tem dificuldades na hora do sexo. Já foram aos médicos e nada resolveu. Será que não é muito cedo para ele começar a ficar assim, sem conseguir fazer sexo? Tem uma tristeza nesse relacionamento. Aí nesse caso também ele precisa primeiro buscar um urologista para ver se tem alguma coisa fisiológica, mas nós precisamos voltar naquele assunto. Acima de 60 anos a gente já está entrando nessa fase em que o período refratário do homem também, ou seja, o período que ele de uma relação a outra, que pode chegar até uma semana ou mais, questões hormonais, a própria idade, mas para esses casos, por exemplo, também existem atividades corporais, principalmente de fortalecimento dos músculos do períneo, que para os homens também é bom, não é só, a ginástica íntima não é só para a mulher, que isso trabalha a libido, trabalha a potência da ereção, então é importante buscar primeiro um urologista para descartar as causas fisiológicas e possivelmente buscar uma terapia sexual que vai ajudar muito. Vamos para a última cartela, até para trazer as perguntas aqui do nosso público participando conosco. A aversão sexual também existe? Existe. A aversão sexual, ela entra aí dentro dos transtornos fóbicos. Pessoas que, além de não gostarem de sexo, o simples fato de pensar numa relação sexual gera até reações físicas de taquicardia, sudorese, desmaios. Nossa. Então, é realmente algo assim muito importante da gente prestar atenção. O tratamento normalmente é feito em conjunto com o psiquiatra, com o terapeuta, o psicoterapeuta, porque está aí dentro das fobias. E normalmente acontece pós-trauma. Então, pode ter acontecido um abuso sexual, ou violência física, alguma situação traumática, normalmente que gera a aversão sexual. Vamos voltar para a nossa salinha para trazer perguntas para você. Tem uma amiga nossa que tem 32 anos, é casada há 1 ano, não sente vontade de procurar um marido, porém, me procura todos os dias e eu correspondo, porém, por vontade dele. É a mesma coisa que... você precisa entender o seguinte, que aquilo que a gente já falou, a questão da resposta sexual do homem e da mulher é diferente, mas isso que nós estamos trazendo, Mônica, é muito importante. Existem pessoas que não têm desejo sexual. Aí é onde entra a questão da disfunção. Nesse caso, será que ela já sentiu o desejo sexual antes? Porque se nunca, ou se pouquíssimas vezes, ela entra aí nesse rol, vamos dizer assim, de subcategorias da assexualidade. Agora, é muito importante, dentro das subcategorias, por exemplo, a gente tem algumas pessoas assexuais que em alguns momentos, em determinadas situações, com determinadas pessoas ou circunstâncias, elas se interessam pelo sexo. E na maioria das vezes não. Então a gente precisamos conversar mais sobre a sexualidade, porque nem tudo é disfunção. Nesse caso, por exemplo, em vários casos de muitas mulheres que procuram a terapia sexual, não porque elas estão insatisfeitas, mas porque os esposos, querem que elas tenham prazer e elas não têm. Mas para elas está tudo bem, entende? Então é muito mais, por exemplo, chamar esse casal juntos para ajudar o casal também, não só a pessoa que é assexual, mas trabalhar a adequação desse casal. Muitas perguntas, eu vou combinar com a Sara para ela voltar para a gente poder conversar mais sobre o sexo. Enquanto isso, eu trago uma outra amiga de 38 anos, ela falou, Mônica, e quem gosta demais de sexo? Pois sou viciada. O que é gostar demais? Será que ela faz o quê? 5 vezes ao dia? 1 vez ao dia?
né? A gente tem que entender o que é demais. Normalmente, Mônica, o vício, a gente considera um vício, ou no caso dela, a satiríase, né? Que é esse desejo sexual acima do que é saudável para ela. Porque às vezes uma pessoa pode fazer sexo 2 vezes ao dia e está tudo bem. E de repente a pessoa que faz 1 vez por dia está achando que está viciado em sexo. Então a gente tem que entender o que é. Normalmente o vício, ele afeta o cotidiano da pessoa. Traz prejuízo, por exemplo, para a vida social, na vida profissional, no casamento, na família. Então, se começou a trazer sofrimento psicoemocional ou se começar a mexer, a bagunçar na rotina da pessoa e no dia a dia, aí a gente pode olhar com mais cuidado, que pode ser, sim, uma disfunção do desejo hiperativo. Vou retirar o útero e dizer que com essa retirada a libido diminui. Você tem um... Aí a gente entra nas questões hormonais. Hormonais, né? Isso. É muito... E também não só hormonal, viu, Mônica? É muito psicológico também. A mulher que retira o útero, ela também passa por um processo psicoemocional muito complicado. Porque ela é quase como se ela sentisse que está perdendo a feminilidade, a produtividade. Então, a gente precisa trabalhar essas questões emocionais também e ressignificar isso aí. Muita gente, tem um próximo tema para a gente discutir, mas muitas pessoas jovens, como no caso dessa amiga nossa, 23 anos, casada há 5, que não tem vontade de fazer sexo e está preocupada, querendo saber se isso é normal. Quer dizer, é preciso entender o que está acontecendo nesse relacionamento, nesse corpo, esse autoconhecimento que faz parte também do processo de entender a sexualidade, Sara. E entender aquilo que a gente falou, né? Isso para ela, simplesmente, vamos supor assim, se ela não tivesse num relacionamento, isso faria falta para ela? Será que esse sofrimento que ela está tendo é por ela ou é pela pressão do casamento, do parceiro? Por isso que a gente falou que hoje em dia é muito comum que os assexuais, eles estejam em pares. Já existem comunidades, né? Está cheio aí de fóruns, de lugares onde se podem encontrar pessoas na mesma condição para não gerar esse tipo de sofrimento. Então, é muito importante as pessoas entenderem. É normal não sentir desejo? Se você for assexuado. Desculpa, se você for assexual. E nesse caso dela, se ela tem interesse, ela pode procurar a terapia. Por quê? Se em algum momento da vida ela teve o desejo e deixou de ter, aí é uma disfunção. Se trouxer esses tipos de sofrimento para ele, pode ser contornado. Vamos combinar de você voltar conosco? Vamos. Tem um monte de perguntinhas aqui. Olha, tem uma pessoa que sofreu um abuso na juventude e hoje não tem, né, não sente praticamente vontade de fazer nada. Vamos voltar a conversar sobre isso? Vamos voltar. Vou selecionar todas essas perguntas que vocês mandaram aqui para que a gente combine uma nova data com a Sara Martins, que é sexóloga e trouxe para a gente a questão da sexualidade. Obrigada, viu, Sara? Obrigada, Mônica. Um bom fim de semana para você. Sempre um prazer te receber também.